Olá, meus irmãos da CIB Macaé, tudo bem com vocês? É uma grande alegria estar novamente por aqui, com o objetivo de contribuir para esse tempo de reflexão e de oração no culto nos lares. Nós estamos estudando o livro Admiração, de Paul Tripp, e até agora nós vimos que o fato de nós ficarmos impressionados com as coisas grandiosas deste mundo, né, tudo isso é apenas um reflexo de algo que Deus colocou no coração do ser humano, que é um desejo por admiração, ou seja, um anseio por adoração. Deus ele nos cria para nós adorarmos a Ele, para nós admirarmos a Ele sobre todas as coisas. Agora, o problema é que o nosso coração pecador muitas vezes fica admirado com as coisas erradas. E o problema com a admiração pode ter um impacto em várias áreas da nossa vida. Toda vez que a nossa admiração não está em Deus, mas em alguma outra coisa, isso vai afetar várias áreas, vários momentos, várias circunstâncias da nossa vida. E no capítulo 3 do livro, ele mostra uma dessas áreas, que é a vida de ministério. Então, se na nossa vida de serviço a Deus, você se sente frustrado, desanimado, talvez você reclame do trabalho que você faz, talvez você sinta inveja de outras pessoas que fazem um serviço melhor do que você. Se você sonha em trocar de ministério achando que isso vai ser melhor, mais fácil, então talvez você tenha um problema de admiração e esse problema está afetando a sua vida de ministério. Agora, o próprio autor já passou por esses problemas no ministério dele. E uma coisa que foi libertadora para ele foi o Salmo 145, especialmente no versículo 4, onde diz ali o seguinte: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. O versículo ele mostra aquilo que deve ser o objetivo do nosso ministério, e não somente do ministério, mas de tudo aquilo que nós fazemos. Quando nós ensinamos, quando nós arrumamos as cadeiras de uma sala de EBD, quando nós cuidamos dos lanches das crianças, ou quando nós organizamos uma reunião dos mestres da vida, tudo o que nós fazemos deve demonstrar a glória dos feitos do Senhor. Então, tudo o que fazemos deve motivar as pessoas à admiração a Deus. Esse deve ser o foco da nossa vida ministerial. No serviço a Deus, muitas vezes nós fazemos a coisa certa, só que com os motivos errados. O nosso motivo maior no ministério precisa ser o de incentivar as pessoas a admirarem a Deus. Então, por isso, se um culto, uma aula, um discipulado, uma música no louvor, se essas coisas que eu faço em serviço a Deus não inspiram as pessoas a admirar a Deus, então é possível que exista algo errado com o meu serviço. Na página 38 do livro, ele vai dizer algo mais ou menos assim. Ele diz ali que nós ministramos a pessoas que são projetadas para admirar. Pessoas que perderam a sua admiração e que precisam recuperar essa admiração novamente para que não apenas elas vivam em admiração por Deus, mas para que elas transmitam essa admiração à geração seguinte. Então, o nosso ministério tem que ter isso como grande alvo da nossa vida de serviço ao Senhor. Agora, quando a nossa admiração não está em Deus, nós podemos fazer o ministério como pessoas que são controladoras, autoritárias, hipócritas, arrogantes, críticas e por aí vai, né? Apenas a admiração por Deus é que pode proteger o meu ministério de mim mesmo, de meu coração caído. E o capítulo ele nos mostra 7 afirmações sobre essa relação entre o ministério e a admiração por Deus e mostram como essa admiração pode nos proteger no ministério. Então, em primeiro lugar, o autor diz que o seu ministério é moldado pelo temor de Deus. Na verdade, o nosso ministério sempre é moldado por algum tipo de temor. Então, se não for o temor por Deus, vai ser o temor por alguma outra coisa. Talvez seja o temor de homens, talvez seja o temor pelas circunstâncias,
talvez o medo pelo futuro ou preocupação com as finanças, a admiração por Deus é o que vai manter o nosso coração no temor a Deus e, consequentemente, manter o nosso ministério com a perspectiva correta. Segundo lugar, no seu ministério você deve se sentir pequeno, fraco e incapaz. Eu sei que nós não gostamos de nos sentir assim, mas isso é bom, né? Nós precisamos nos sentir desse jeito. A admiração por Deus faz nós nos sentirmos pequenos. Isso afasta o orgulho e a autossuficiência do nosso coração, que são algo tão destruidor, né? São atitudes tão ruins para a nossa vida de serviço a Deus. Terceiro lugar, ministrar, servir, deve ser algo bem maior do que simplesmente completar uma lista de tarefas. Então, quando nós fazemos do ministério uma simples lista de tarefas a realizar, né, faça isso, faça aquilo, é porque nós perdemos de vista a lição do Salmo 145, aquela visão maior do ministério. Nós precisamos ser intencionais em servir para que Deus seja admirado. Ter a admiração a Deus em foco é o que vai nos ajudar a não nos perder no nosso ministério. Quarto lugar, a batalha espiritual do ministério refere-se à admiração. De acordo com o autor, todos os nossos problemas de ministério acabam sendo problemas de admiração errada. Então, se eu sou acomodado, se eu sou dominador, se eu sou hipócrita, se eu acho que eu estou sempre certo na minha vida de serviço a Deus, no meu ministério, todos esses problemas são resultado de uma admiração que não está em Deus. E aí, nesse sentido, a grande luta do ministério acaba sendo uma luta por uma admiração correta. Quinto lugar, a admiração por Deus é a única lente através da qual nós podemos avaliar um ministério. As dificuldades do ministério não podem ser vistas com base na minha inteligência, na minha capacidade, no meu carisma, mas elas precisam ser vistas a partir da glória, da soberania, da sabedoria, do poder, da misericórdia e do amor de Deus. Eu nunca vou estar sozinho no ministério. Deus prometeu estar comigo e Ele prometeu me ajudar a fazer a vontade dEle. Então eu preciso olhar para o ministério a partir dessa perspectiva que admira a Deus, que reconhece a grandeza e o poder de Deus me ajudando na vida do ministério. Sexto lugar, o seu estilo de vida ministerial sempre revela aquilo que cativou a sua admiração. O seu ministério expõe o seu coração. Então, se eu me torno controlador do ministério, se eu me torno viciado em ministério, se eu me torno dependente da aprovação das pessoas do meu ministério, tudo isso mostra que o meu coração está admirando outras coisas ao invés de admirar a Deus. E sétimo e último lugar, o grande perigo do ministério é a familiaridade. Então, quando Deus se torna familiar, nós temos um problema. Quando nós nos acostumamos com Deus de uma forma que Ele se torna comum aos nossos olhos, nós temos um problema de admiração e esse é o maior de todos os perigos para o ministério. Então, por isso, o nosso grande desafio é crescer na admiração por Deus a cada dia. Então, ore para que Deus abra os seus olhos, para que você contemple a grandeza de nosso Deus e o admire. Leia a palavra de Deus diariamente para você conhecer o Deus grandioso que você tem. Medite na beleza, na santidade, na graça, na bondade do nosso Senhor regularmente. Fixe os seus olhos no Deus que é o único que realmente merece a nossa admiração e o nosso serviço. E com todas essas coisas, com todas essas verdades em mente, que nós possamos ter uma vida de ministério frutífero, que glorifique a Deus e que ajude a próxima geração a admirar o nosso grandioso Deus. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.